Não sei se vocês concordam comigo. Não tô, assim. mas assim, não concordo. Pode discordar. O ser humano, ele passa por essa fase. É natural ele passar por essa fase. Uma fase assim que eu não quero responsabilidade, eu não quero isso, eu não quero escutar ninguém, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. Então, todo ser humano, se ele não passa na adolescência, ele vai passar na fase adulta. Então, até melhor passar na adolescência, sabe? Sim. Porque aí, quando chega na fase adulta, você já tá bem maduro, já menor, né? Isso. Mas assim, todo ser humano passa por isso. Se não for, e se não acontecer, entra em depressão. A verdade é essa. Porque a gente tem essa força de vontade, esses hormônios que gritam, que dizem assim, não, eu não quero isso, não quero aquilo. Porque, presta atenção, a gente é muito limitado. Quando eu vou ensinar as meninas, já prestou atenção que sempre quando a gente ensina os filhos, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Não pode, você não né? pode fazer isso, você não deve fazer isso. E a gente esquece de explicar, a gente esquece de quando tá uma cama arrumada, um quarto arrumado, chegar em casa, tá uma louça lavada e dizer, nossa filha, parabéns, amei o que você fez. Nossa, eu me sentindo amada, parabéns por isso. Então a gente esquece. Então fica isso muito, sabe? Quando a gente vai para a escola, acontece muito com os professores. Quando a gente chega nem jovem aprendiz ou no trabalho, acontece isso muito com os patrões, vem o gerente, vem isso. Então a gente vive já no mundo dessa forma, de não. Muita E cobrança. chega a hora que estoura. Então, se você não viver aquela fase, você vai viver aquela fase na fase adulta ou até idoso. Tem gente que diz assim, nossa, aquele menino é tão quieto, casou tudo e agora virou a cabeça. Tá totalmente, sabe, Sim. fazendo o que quer. Porque não teve isso na adolescência, muita gente não teve infância, não teve adolescência, não teve juventude por conta da responsabilidade. Aí quando chega na fase adulta, aí diz, não, joga tudo por alto e diz assim, eu tive já responsabilidade demais. Agora eu vou viver a minha E vida. muitas vezes é porque os pais, né, nada contra os pais que aí criam muito assim, sabe? Nada Sim, que contra. protege Redoma. bastante. Mas, né, a gente lá em casa, na hora começou a pegar, era 10 anos, 11 anos de idade. Vá ali, vá pra ali, a gente morava na Zona Norte. Aí, eu disse, olha, chegava lá, né, no ônibus assim, olha, motorista, só para e tal canto, senta aqui do lado do motorista, só vai parar lá. E É aí ensinar, ela né? pega Ensinamento. um Uber, ela desenrola. Hoje a Nara é bem desenrolada, né? Ela vai pra todo canto, assim, ó, vai pra tal canto, ela sabe onde desce, sabe, pede cara nas meninas, eu tô indo lá pro Via Direta e tal. Veja que a responsabilidade dela é ali com base no que você entrega, claro, você não vai botar um peso maior do que aquela que ela pode carregar, digamos assim. Mas ela consegue fazer as coisas dela, desenrola, tal, tudo bem direitinho. Essa responsabilidade de um jovem aprendiz, vamos pegar um jovem aprendiz para tu ir para um, sei lá, pegar um supermercado, isso aí, para trabalhar como frente de loja, tá ali, vai aprendendo, vai ouvindo não de um gerente, isso aqui tá errado, vai forjando o caráter dela, vai forjando o caráter dos nossos filhos, porque na fase adulta ela já vai cair mais com a ideia de assim, poxa, realmente eu vivi isso aqui lá, então não vai se desesperar ao ponto de sair correndo doido no meio do mundo, que às vezes é isso que a gente tá vendo. A frustração, né? Acho que a frustração foge ao caráter da pessoa. Isso, Isso porque é muito importante. isso é bom porque você vai ensinando, você vai mostrando, e a vida também ela vai se encarregando de mostrar de alguma certa forma, sabe? Isso é muito importante. Eu mesmo, meu amigo, eu vou falar, meu pai sempre ele teve supermercado. A gente, lá em Felipe Camarão, a gente, eu posso até estar enganado, mas lá em Felipe Camarão a gente era o maior supermercado de lá. Então a gente tinha bastante recurso, a gente era bem estruturado financeiramente. E depois que pai morreu, o negócio assim, meio que desandou, sabe? Desandou legal. E aí a gente passou a viver uma ideia totalmente contrária do que a gente vivia. Cansava de rodar naquele mercadinho para cima e para baixo, com biscoito deixado para lá para cá. Eram as caixas de Danone tomando para cima e para baixo. E aí depois, quando realmente o mercado se acabou, né? Isso mãe ainda tentou, né? Ela fechou aí tinha comprado outro, aí foi tentar colocar lá, mas não deu certo. E aí realmente fechou as portas de vez. E aí ela se viu numa situação bem complicada porque o meio de recurso que tinha, não tinha mais.
E aí, juntamente com meu padrasto, ele é da Igreja Assembleia de Deus, ele tem até um CD gravado, ele canta na igreja, e aí ela chegou a ter que sair com ele para poder ir vender esse CD, para ver se comprava um quilo de frango para casa. Uhum. E foi um tempo muito difícil nessa época, sabe? E a gente viu numa situação bem complicada, porque de fato a gente veio de uma posição que a gente estava aqui. Sim. E aí, mas isso foi permissão de Deus para também forjar o nosso caráter, sabe? Sim. Isso foi muito importante e a gente aprendeu muito nisso. E aí foi na época também que, e como eu te falei, eu tinha acabado de sair desse mundo meio que sombrio, e aí eu fui buscar voltar a estudar. E aí eu fui para o Lia Campos, tentei retomar os estudos, fiz e parou. Fiz lá e parei. Acabei e fiquei lá. E eu não quis dar continuidade a nada. Aí chegou um tempo que eu disse assim, rapaz, eu vou procurar fazer uma faculdade. Eu sempre gostei da área do direito, sempre amei isso. Eu via muito filme assim e tal, eu sempre gostei dessa. O Suítes que diga, porque eu tô assistindo Meu eu Deus. gosto, eu tô gosto. assistindo a quarta vez já desse É Suítes. muito bom, é. Eu gosto. Só E que aí- os diálogos pra mim é muito rápido. Agora só que Acredita? ali é um mundo totalmente assim, sabe, cinematográfico. Eu sei. Ali é um negócio bem surreal de acontecer. Mas, Aquele advogado ali não existe, aquele cara, o vou principal, dizer a você, né? ali é um passatempo pra tu assistir, viu? E aí eu fui pra Estácio. Eu tinha feito a prova do Enem em 2010. E aí, foi em 2010 ou foi em 2011, eu não lembro agora. E aí eu fui na Estácio. Eu disse, olha, eu queria saber como é que funciona. Fui na Uni, queria saber como é que funciona o curso da graduação em Direito. Aí o cara foi, me explicou, tem que fazer uma prova lá. Pá. Aí ele falou assim, ó, tu fez o Enem? Aí eu disse, cara, eu até fiz, mas foi em 2011, 2010, 2011. Ele disse, cara, esse ano a gente tá conseguindo fazer ainda com quem fez a prova de 2010 até aqui. E aí eu disse, sério. Aí eu disse, vamos procurar aqui. Aí, teve uma menina lá que ajudou, aí baixou no sistema do FIES, do SISU. E aí eu consegui. Aí eu fiz a prova lá, deu tudo certo. Consegui uma bolsa 100% do governo federal para fazer pelo FIES. E consegui. Graduei, fiz. 100%? Passei. 100% Uma do bolsa? FIES, mas assim que aquela paga questão do depois, FIES, né? você acaba Sim, pagando o depois de financiamento, formado, sei. sabe? E aí fiz, deu certo, graças a Deus. Antes disso, para falar a verdade, tem uma ideia aí, porque quando eu fui para pegar o histórico lá do ensino médio, eu tenho que voltar na escola, e aí, cadê minhas notas, meu amigo, dessa escola? Sumiram com as notas. Caramba. E aí, um professor lá, que ele era diretor na época, o nome dele é Marcos, acho que é Marcos. Eu disse, professor, é o seguinte, cara, eu fui contei a história a ele, ele disse, meu amigo, se só não tá aí, tem que fazer a prova de novo. Eu disse, professor, mas eu fiz Aí. as provas, né? Aí ele disse, mas tu quer pra quê mesmo? Aí eu fui contar, professor, eu tenho um desejo e tal, né, de estudar direito, papai, ele disse, aguarda um pouquinho aí. Aí ele foi lá dentro, com meia hora depois ele voltou com todas as minhas notas. Tá vendo? Graças a Deus, isso foi com certeza uma bênção pra mim, né? Eu fiquei até de ir lá depois ainda falar com ele, não fui ainda, mas eu vou, qualquer dia desse eu vou lá. Esses dias eu liguei pra lá, inclusive ele ainda tá lá. E Deus é tão bom, tão generoso com a gente, que ele acaba realizando nossos sonhos, né? É verdade. Pela sua infinita misericórdia. Porque se for depender da gente, a gente não merece, né? Nós somos merecedores, né? Mas a graça de Deus, ela nos alcança, né? Ela nos dá uma nova vida, uma esperança, né? Um fôlego de vida a qual a gente nunca imaginava. Então, eu consigo ver sim o mover de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. A gente tem experimentado coisas surreais, né? Da nossa família também, na vida das meninas, na igreja. Costumo dizer que a gente conhece um Deus totalmente diferente lá na videira, e eu não pretendo sair dali nunca da minha vida. É um lugar muito bacana. A gente conhece pessoas que têm histórias incríveis naquela igreja. A gente, por isso que o Cleiton falou, cara, quem águia anda com águia, tubarão com tubarão, né? Então a gente procura andar com pessoas que, se a gente tá aqui, a gente procura andar com pessoas que estão aqui, pra gente chegar aqui e assim, sabe? Porque se eu tô aqui e vou andar com uma pessoa que tá aqui, a tendência é eu cair. Então eu tenho que andar com pessoas que realmente estão
um nível bem mais avançado, né? Pessoas mais experientes, pessoas que têm uma história de vida, né? Bem bacana pra gente poder nos espelhar. Ou pelo menos o mesmo objetivo que você, né? Tem que ter um mínimo objetivo. O mesmo, porque... focando no mesmo Porque, na verdade, caminho. é isso. É igual um casamento, né? Os dois são totalmente diferentes, mas com o mesmo objetivo. E se meio que desviar, vai ser mais difícil chegar. Então, por isso tem que chegar aos Isso dois, mesmo. com o mesmo objetivo. E Jesus, né? Tem que ter Jesus, porque centro, se não tiver Jesus, nada disso dá certo. Nada disso vai para frente. A gente tem experimentado isso porque a nossa vida hoje tá boa, porque a gente tem Jesus. O passado que a gente contou, o sombrio, a gente não tinha Jesus. Então, como a gente já conhecia a palavra, já conhecia Jesus desde criança, né, que foi através dos nossos familiares, então a gente não poderia dizer assim, Jesus me abandonou. Na verdade, foi a gente que abandonou. É verdade. Ele nunca nos abandona, ele sempre está ali. E uma vez que a gente aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele habita em nós. A gente passa deixa de ser criatura para ser o filho, né? Então, o Espírito Santo, ele não vai embora. Ele fica ali. Por mais que você não esteja fazendo realmente a vontade do Senhor, mas ele fica ali. Então, como ele fica ali, a gente sabe, a gente tem a consciência, causa aquela dúvida na cabeça, né? Quando a gente vai fazendo, vai por um caminho e a gente toma uma direção errada, a gente sabe, por mais que você não esteja ali na presença do Senhor ou frequentando uma igreja, mas a gente sabe, rapaz, isso aqui não vai dar certo para mim, isso aqui tá errado. Então, nunca passou pela nossa cabeça, né, amor, que Deus tinha nos abandonado. Pelo contrário, a gente sabia que a gente precisava era de Cristo. Só não tinha aquela vontade, é como se tivesse umas correntes amarrando a gente para continuar naquele lugar. Graças a Deus essas correntes foram quebradas em nome de Jesus. E assim, sempre eu falo, só dá certo com Jesus. Tua faculdade só dá certo com Jesus, teu relacionamento, teu casamento só dá certo com Jesus. A criação com teus filhos só dá certo com Jesus. Não dá certo. Às vezes nem adianta a criação com os filhos a gente tentar por si só. Mas eu falo tanto com essa menina. Gente, vamos botar Jesus aqui no meio disso aqui, dessa conversa. O financeiro só dá certo com Jesus. Porque às vezes eu disse, eu quero Jesus, eu quero, Senhor, isso aqui. Mas quando o Senhor dá, é assim, pronto, Jesus fica de lado e aqui é meu. E o financeiro, acho que é um dos mais, assim, complicado para um relacionamento, né? A questão do casamento.